A passagem de poder entre os imperadores romanos costumava ser cheia de mortes e traições. No entanto, houve um período no Império Romano de estabilidade política e relativa paz. Esses anos ficaram conhecidos como o período dos 5 bons imperadores. Esses governantes pacíficos foram Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio. Iremos abordar a história de cada um deles. Iniciaremos com a história de Nerva, o primeiro dos 5 bons imperadores. O assassinato do imperador Domiciano em 96 d.C. pôs fim à curta dinastia Flaviana, dinastia essa iniciada por seu pai Vespasiano no ano dos 4 imperadores em 69 d.C. Como o Domiciano não deixou herdeiros sobreviventes, o trono do império ficou vago. A fim de evitar possíveis distúrbios civis, violência ou guerra civil, uma nomeação temporária ou rápida era necessária, pelo menos até que um candidato melhor pudesse ser encontrado. A resposta para os problemas veio por meio de um homem já doente e velho, mesmo para os padrões romanos, Nerva. Ele era um candidato ideal, que apresentava um forte contraste com seu antecessor. Domiciano não havia sido preparado para se tornar imperador, assim como seu irmão mais velho Tito. No entanto, a morte repentina de Tito em 81 d.C. trouxe Domiciano ao trono. Embora ele tenha se mostrado um administrador capaz, ele viu o papel de imperador como um meio de poder absoluto, e isso fez com que o Senado fosse praticamente destituído de sua autoridade. Embora ele não tenha negligenciado o bem-estar do seu império, ele executou e exilou aqueles que se opuseram a ele. Perto do final do seu governo, depois de um plano de assassinato falhar, a paranoia tomou conta do imperador, fazendo com que ele dependesse fortemente de informantes. Esse comportamento paranoico levou à crueldade e execuções, e no fim também levou à sua morte. A nomeação repentina de alguém sem vínculos com o trono fez com que muitos questionassem por que Nerva, que era alguém insignificante na política de Roma, havia sido escolhido. Segundo o historiador Suetônio, Nerva havia debochado de Domiciano quando ele era jovem, mas isso era apenas boatos do Palácio Imperial. Houve especulações de que ele havia sido abordado pelos conspiradores na morte de Domiciano, embora houvesse poucas evidências para apoiar essas alegações. Possivelmente, ele aceitou o trono para salvar sua própria vida porque corria o risco de enfrentar acusações de ter supostamente traído o ex-imperador e poderia ser exilado por isso. Embora o exército fosse o único a lamentar a morte de Domiciano, o Senado romano, cansado da tirania do ex-imperador, acolheu Nerva, reconhecendo-o rapidamente como imperador em 18 de setembro de 96 d.C. Eles até concederam a ele o título de Pai da Pátria. A população em geral também parecia acolhê-lo, sentindo uma libertação do severo governo de Domiciano. No entanto, os primeiros meses do seu governo foram conturbados, estátuas de Domiciano foram destruídas e arcos cerimoniais foram derrubados. Nerva executou muitos dos informantes de Domiciano e concedeu anistia, devolvendo também os bens confiscados aos que haviam sido exilados. De acordo com Cássio Dio, ele destruiu todos os escravos e libertos que conspiraram contra os seus senhores. E, como era a prática de todos os imperadores recém-nomeados, ele prometeu não executar nenhum senador. Eventualmente, uma sensação de euforia retornou ao império, e a justiça aparentemente havia sido restaurada. Enquanto os cidadãos e o Senado davam boas-vindas ao novo imperador, havia muitos que ignoravam a crueldade de Domiciano e buscavam vingança por sua morte, particularmente o exército e, sendo mais específico, a guarda pretoriana. Domiciano havia dado a eles o único aumento salarial que haviam recebido desde a época do imperador Augusto. Em 97 d.C., ocorreu um motim da guarda pretoriana sob a liderança de seu comandante, Caspério Eliano. Eles prenderam Nerva no Palácio Imperial, exigindo a libertação sob sua custódia de Petrônio e Partênio, 2 dos homens responsáveis pela morte de Domiciano. Nerva resistiu, oferecendo seu próprio pescoço para cortar,
mas esse gesto foi ignorado e os conspiradores foram presos e executados. Petrônio foi morto por um único golpe de espada, enquanto Partênio teve sua garganta cortada. Embora ileso, o incidente prejudicou a autoridade de Nerva. Ele sabia que não poderia governar sem o apoio dos militares. Isso também o deixou visivelmente abalado, chegando a pensar em abdicar, fazendo-o questionar não apenas sua possível morte, mas também quem o sucederia. Sem nenhum herdeiro próprio, ele percebeu que sua única opção era a adoção e escolheu como seu sucessor Marco Úpio Trajano. A adoção ocorreu em uma cerimônia pública em outubro de 97 d.C. Deve-se notar que Nerva foi quem nomeou Trajano como governador da Germânia e, como Nerva sabia pouco sobre relações exteriores e não tinha experiência militar, a nomeação de Trajano foi feita não apenas para fornecer um herdeiro, mas para garantir o apoio das províncias do norte. A limitada experiência política de Nerva mostrou aos que estavam próximos a ele que faltava no imperador mais determinação e originalidade. No entanto, apesar de seu governo relativamente curto de apenas 16 meses e sua tendência a consultar o Senado sobre todas as decisões que tomava, ele fez muito para estabilizar o império. Ele dedicou um novo fórum que havia sido iniciado por Domiciano, nomeado em sua homenagem. Embora alguns afirmem que suas reformas foram apenas para ganhar popularidade, Nerva consertou estradas e aquedutos, construiu celeiros, consertou o Coliseu após a inundação do Tibre, distribuiu terras aos pobres, relaxou um imposto judaico decretado por Vespasiano e ordenou uma redução no número de jogos, numa tentativa de equilibrar o orçamento do império. E ele estava longe de ser um imperador típico, abandonando inclusive o Palácio Imperial, optando por morar na antiga residência de Vespasiano. Sua adoção de Trajano lhe permitiu viver o resto de sua vida em paz. Ele teria dito: "Não fiz nada que impedisse de renunciar ao cargo imperial e retornar à vida privada em segurança." Em 1º de janeiro de 98 d.C., no começo de seu 4º consulado, Nerva sofreu um ataque cerebrovascular durante uma audiência privada. Poucos dias depois, em 27 de janeiro, ele foi vítima de febre e faleceu na sua casa, nos Jardins de Salúcio. Quando Nerva morreu em janeiro de 98, Trajano não retornou imediatamente a Roma. Em vez disso, ele inspecionou as fronteiras do Reno e do Danúbio não apenas para se proteger contra os dácios, mas também para testar a fidelidade de muitas das legiões que ainda eram leais a Domiciano. Ele enviou ordens a Roma para a execução dos pretorianos que forçaram Nerva a executar os conspiradores que o levaram ao trono. Finalmente, no verão de 99 d.C., Trajano entrou em Roma a pé, onde se misturou com cidadãos e senadores. Embora mantivesse um excelente relacionamento com o Senado, Trajano ainda era considerado um governante absoluto, mas não no mesmo grau de Domiciano ou até mesmo de Nerva. Cássio Dio escreveu o seguinte sobre ele: "Trajano era o mais notável por sua justiça, por sua bravura e pela simplicidade de seus hábitos." Como um imperador que aparentemente se preocupava tanto com o bom governo quanto com o bem-estar público, ele instituiu uma excelente política doméstica. Por exemplo, ele foi generoso com a população de Roma e distribuiu consideráveis presentes em dinheiro, além de aumentar o número de cidadãos pobres que recebiam grãos gratuitos do Estado. Trajano também libertou muitas pessoas que foram injustamente presas por Domiciano e devolveu uma grande quantidade de propriedades privadas que Domiciano havia confiscado, um processo iniciado por Nerva antes de sua morte. No que diz respeito à bonificação que era dada à guarda pretoriana, Trajano deu aos soldados apenas metade do dinheiro que geralmente era dado na ascensão de um novo imperador, mas, em geral, ele os tratou de forma justa. Ele também restaurou o sistema viário que estava em ruínas, além de construir novas pontes, aquedutos, banhos públicos e um porto moderno em Ostia. O seu governo se tornou tão popular que o Senado romano acabou concedendo a Trajano o título honorífico de Optimus Princeps, que significa o melhor governante.
Embora os historiadores identifiquem Trajano como um imperador que se preocupava com o bem-estar do povo, a sua verdadeira paixão sempre foi a guerra, e ele era muito bom nisso. Durante seu governo de 19 anos, Trajano esteve envolvido em 3 grandes guerras, as 2 primeiras com os dácios e a última na fronteira oriental. No ano 101, Trajano deixou Roma para combater os dácios, derrotando-os rapidamente na Batalha de Tapas. O rei dos dácios, Decébalo, pediu um acordo de paz e foi forçado a ceder um território considerável ao norte do Danúbio. Porém, Decébalo nunca respeitou o acordo, o que forçou Trajano a retornar ao norte para lutar contra os dácios mais uma vez no ano 105. Muitos dos aliados de Decébalo começaram a abandoná-lo quando viram que Trajano e seu exército estavam se aproximando. Após a derrota do rei, sua cabeça foi decepada e exposta em Roma. O reino da Dácia foi totalmente absorvido pelo Império Romano, e para evitar mais perturbações, foi retirado da Dácia mais de 500 mil de pessoas e substituída por colonos romanos, tornando-se a terra dos romanos, que é a atual Romênia. Depois que Trajano retornou a Roma, ele celebrou a vitória realizando uma série de competições de gladiadores, que duraram 3 meses no Coliseu. Combinando corridas de bigas, lutas de animais e combates de gladiadores, o espetáculo sangrento supostamente deixou 11.000 mortos, a maioria escravos e criminosos, com milhares de animais ferozes mortos ao lado deles, e atraiu um total de 5 milhões de espectadores ao longo do festival. Depois disso, Trajano governou como imperador civil com a mesma popularidade de antes. Nesse meio tempo, ele se correspondeu com Plínio, o jovem, sobre como lidar com os cristãos de Ponto, dizendo a Plínio para deixá-los em paz, a menos que eles praticassem abertamente sua religião. Trajano empreendeu e encorajou extensas obras públicas nas províncias romanas: estradas, pontes, aquedutos, recuperação de terrenos baldios, construção de portos e edifícios. Exemplos impressionantes sobrevivem ainda na Espanha, no norte da África, nos Balcãs e na Itália. Roma, em particular, foi enriquecida pelos projetos de Trajano. Por exemplo, um novo aqueduto que passou a trazer água do norte. A memória de Trajano permaneceu em Roma por gerações, principalmente devido a 2 presentes que ele deu à cidade: o Fórum de Trajano e a Coluna de Trajano. O Fórum de Trajano, financiado pelo tesouro dácio apreendido, foi dedicado em 112 d.C. A população de Roma naquela época havia crescido ao máximo, perto de 1 milhão, e precisava de um novo fórum, não apenas um mercado e um shopping center, mas também um centro para política, comércio e religião. O fórum ficava entre os montes Quirinal e Capitolino. De cada lado da praça havia 2 prédios semicirculares de 6 andares, contendo grandes salões e salas para escritórios. Ao norte do fórum havia um novo salão público ou basílica chamada de Basílica Úpias. O arquiteto do fórum, Apolodoro de Damasco, também projetou a ponte de Trajano sobre o Danúbio, que foi a ponte em arco mais longa do mundo até a sua destruição em 275 d.C. O segundo presente de Trajano foi a Coluna de Trajano, uma obra de arte inovadora que comemorava sua vitória nas guerras dácias e foi dedicado em 113 d.C. Nos anos seguintes, o Império Romano viu um período de relativa paz, mas, em 114 d.C., a guerra chegou à fronteira oriental. Em resposta, Trajano deixaria Roma pela última vez, para nunca mais voltar. A guerra começou quando os partos colocaram um deles no trono da Armênia, um estado tampão romano. Isso perturbou o delicado equilíbrio de poder na fronteira oriental. Trajano interveio e a Armênia foi feita uma província de Roma. O exército continuou em direção ao leste e anexou a Mesopotâmia. Sob o governo de Trajano, o Império Romano agora se estendia mais do que nunca, desde a Escócia até o Mar Cáspio. Em 117 d.C., os mesopotâmios se rebelaram, forçando Trajano a recuar, e durante a batalha ele quase morreu quando uma flecha destinada a ele atingiu e matou um de seus guarda-costas. Nesse mesmo período, algumas revoltas eclodiram tanto nos territórios recém-conquistados como nas comunidades judaicas em várias províncias orientais.
Isso fez com que Trajano, desanimado e com problemas de saúde, partisse de Antioquia para Roma. Trajano morreu em campanha na Cilícia em 117 d.C., com Adriano no comando de sua retaguarda, e os historiadores acreditam que ele não foi nomeado como seu sucessor. O que aconteceu na verdade é que a esposa de Trajano, Plotina, assinou os papéis da sucessão, alegando que Trajano havia selecionado Adriano, e nesse caso ela, não o imperador, teria sido a responsável pela adoção de Adriano como herdeiro. Mas, seja como for, o que sabemos é que Trajano respeitava Adriano e, mesmo que não o tenha nomeado oficialmente como seu sucessor, é provável que ele o considerasse para esse cargo. Inclusive, o serviço de Adriano a Trajano está bem documentado através dos vários cargos importantes que ele ocupou antes de se tornar imperador. Em 10 de agosto de 117, Adriano começa o seu governo como imperador. Como primeira medida, ele escreve ao Senado solicitando honras para seu pai adotivo Trajano. Além disso, para aumentar sua popularidade e conquistar a opinião pública de Roma, Adriano introduz uma série de importantes reformas financeiras, sendo a mais conhecida e importante o cancelamento de todas as dívidas não pagas devidas por cidadãos individuais, tanto ao Tesouro do Estado quanto ao Tesouro do Senado. Adriano também tinha uma boa relação com o exército. Isso significava que ele tinha o apoio das tropas, e mesmo que o Senado romano quisesse questionar sua sucessão, não havia nada que eles pudessem fazer. Adriano foi abraçado também pela maioria do povo de Roma e foi muito admirado durante todo o tempo em que ocupou o cargo. Sua popularidade como imperador é atestada também pelo fato de que, mesmo estando ausente de Roma durante a maior parte de seu reinado, nenhum sinal de repreensão ou crítica por isso aparece nas suas biografias. A estabilidade e a prosperidade que o império conseguiu permitiu a Adriano ter o luxo de viajar pelas províncias, onde inspecionou em primeira mão os projetos que havia encomendado. E esses projetos de construção de Adriano são talvez o seu legado mais duradouro. Ele visitou a Britânia em 122, logo após uma revolta ter sido derrubada, e ordenou que uma longa muralha defensiva fosse construída para evitar possíveis invasões. Essa estrutura é a famosa Muralha de Adriano, que permanece na Inglaterra até os dias de hoje. Adriano também estabeleceu cidades, ergueu monumentos, melhorou estradas e fortaleceu a estrutura das províncias em toda a Península Balcânica, Egito, Ásia Menor, Norte da África e Grécia. Em Roma, ele reconstruiu o Panteão, que havia sido incendiado, e financiou a construção de outros edifícios, banhos romanos e vilas. Muitas dessas estruturas sobreviveram intactas por séculos, e o Panteão, ainda muito preservado, pode ser visitado até hoje. Adriano tinha um grande interesse em arquitetura e parece ter contribuído com ideias ou mesmo planos para os arquitetos. No ano 132, Adriano visita Jerusalém, que ainda estava em ruínas da Primeira Guerra Romano-Judaica. Ele reconstrói a cidade de acordo com seus projetos, construindo um templo para Júpiter nas ruínas do Templo de Salomão. Isso fez com que a população se revoltasse, sendo liderados por Bar Kokhba. Tanto as perdas romanas quanto as judaicas nessa revolta foram enormes. Quando a rebelião foi reprimida, cerca de 580 mil judeus já haviam sido mortos e mais de 1000 cidades e vilarejos destruídos. Adriano então baniu os judeus remanescentes da região e a rebatizou de Síria-Palestina, em homenagem aos inimigos tradicionais do povo judeu, os filisteus. Ele ordenou a queima pública do Torá, executou os estudiosos judeus e proibiu a prática do judaísmo. Já com a sua saúde debilitada, Adriano retorna a Roma e se ocupa em escrever poesia e cuidar de assuntos administrativos. O imperador percebe que já é a hora de lidar com a questão da sucessão e adota Lúcio Hélio, que foi cônsul por 2 anos e na época tinha cerca de 36 anos. Mas a vida extravagante de Hélio fez com que ele ficasse bastante debilitado. Para se ter ideia, a saúde dele estava tão ruim que durante uma cerimônia para marcar sua chegada à posição de herdeiro do trono, ele não teve forças nem para erguer sozinho um escudo. Logo após uma breve parada na fronteira do Danúbio, Lúcio Hélio volta a Roma para fazer um discurso ao Senado no primeiro dia do ano 138. Mas ele morreu na noite anterior ao seu discurso. Por isso,
Adriano, já perto de morrer, teve que escolher um novo sucessor. Dessa vez, ele escolheu um garoto de 18 anos chamado Marco Aurélio. Só que, por ainda ser jovem e inexperiente, Marco Aurélio precisava de treinamento para conseguir liderar o império. Por isso, Adriano tem a ideia de nomear um senador já bem experiente chamado Antonino Pio para sucedê-lo como imperador. Mas ele exigiu a Antonino que adotasse tanto Marco Aurélio quanto o filho de 8 anos do recém-falecido Lúcio Hélio. Assim, a família de sua primeira escolha seria lembrada e a sucessão de Marco Aurélio seria garantida. Adriano morreria naquele mesmo ano, em 138, provavelmente por causa de um ataque cardíaco, aos 62 anos de idade. Em 10 de julho de 138, Antonino Pio assume as rédeas do Império Romano, com todos acreditando que ele simplesmente iria continuar as políticas de Adriano. É tanto que o sobrenome Pio foi um nome dado a ele pelo Senado romano, provavelmente por causa de sua lealdade à memória de Adriano. E, como já era um costume, uma das prioridades de Antonino como imperador foi deificar o já falecido Adriano, algo que o Senado aprovou com bastante relutância. Durante esse período, relativamente poucos eventos importantes marcaram seu reinado. Embora houvesse pequenos conflitos na Mauritânia, Alemanha e Egito, Antonino confiou em seus comandantes para lidar com a situação e nunca deixou Roma. Registros mostram que durante seu reinado, uma rebelião na Britânia foi suprimida e em 142, na Escócia, uma barreira guarnecida de 58 quilômetros, chamada de Muralha de Antonino, foi construída para estender a fronteira romana de cerca de 100 milhas ao norte da Muralha de Adriano. Como se esperava dele, Antonino executou muitas das políticas de Adriano, mas ele também deixou sua marca na cidade e no império. Por exemplo, ele insistiu que a administração da lei fosse justa e imparcial, até mesmo libertando muitos dos homens que o ex-imperador havia aprisionado, convencendo o Senado de que esse era o desejo de Adriano. A economia romana continuou crescendo e seu controle restrito das finanças permitiu um resultado positivo nas receitas do Estado no momento de sua morte. Antonino também completou muitos dos projetos da construção de Adriano e construiu monumentos que incluíam o Templo de Adriano e, em memória de sua esposa, o Templo de Faustina. Ele também consertou muitos edifícios públicos, incluindo o Coliseu, que na época se encontrava bem deteriorado. Júlio Capitolino escreveu o seguinte sobre o governo de Antonino: ele deu generosidade ao povo e, além disso, uma doação aos soldados. Além de tudo isso, ele ajudou muitas comunidades a erguer novos edifícios e restaurar os antigos. E depois de 23 longos anos no poder, em 9 de março de 161 d.C., Antonino morre de febre, supostamente após ter comido um queijo alpino. Seu reinado seria lembrado como trazendo relativa paz ao império. Antonino foi sepultado no mausoléu de Adriano, ao lado de sua esposa e dos seus filhos. Agora, as rédeas do poder seriam entregues a seus filhos adotivos, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Marco Aurélio, já possuindo os poderes constitucionais essenciais, assume automaticamente o papel de imperador pleno. Mas, por causa de sua preferência pela vida filosófica, ele achava o cargo imperial pouco atraente e, de início, resistiu a assumir o trono. Mas o seu treinamento como estoico deixou claro para ele que isso era o seu dever. O Senado planejava confirmar apenas Marco como imperador, mas ele se recusa a assumir o cargo, a menos que Lúcio Vero também recebesse os mesmos poderes que ele. O Senado aceitou, concedendo a Lúcio o título de Augusto, e pela primeira vez, Roma é governada por 2 imperadores. Imediatamente após a confirmação do Senado, os imperadores foram até a Castra Pretória, o acampamento da guarda pretoriana. Lúcio se dirigiu às tropas reunidas, que então aclamaram os 2 como novos imperadores. Então, como todo novo imperador desde Cláudio, Lúcio prometeu às tropas um bônus por sua lealdade. Mas essa doação era o dobro das anteriores, 20.000 sestécios ou 5.000 denários para cada guarda. Em troca dessa recompensa, que equivalia a vários anos de pagamento, as tropas juraram proteger os imperadores.
Essa cerimônia talvez não fosse totalmente necessária, já que a ascensão de Marco Aurélio havia sido pacífica e sem oposição, mas era uma boa garantia contra problemas militares que poderiam surgir. Marco e Lúcio então começaram seu reinado instituindo programas para ajudar os mais pobres e impulsionaram a economia, pelo menos por um tempo, depreciando a moeda romana. Em algumas épocas em que a cidade passou fome, como por exemplo no outono de 161, quando o rio Tibre transbordou e inundou grande parte de Roma, Marco e Lúcio deram sua atenção ao povo e supriram a necessidade das comunidades por abrir os celeiros romanos. Isso fez com que os dois imperadores rapidamente se tornassem imensamente populares entre o povo. Eles encorajaram também a liberdade de expressão, as artes e a educação. O fato de Marco e Lúcio permitirem a liberdade de expressão é evidenciado pelo fato de que o escritor de comédia Marulo foi capaz de criticar os imperadores sem sofrer nenhuma represália. Além disso, inúmeras medidas foram promulgadas e decisões judiciais tomadas, eliminando algumas severidades e anomalias do direito civil, melhorando em alguns pontos a vida dos menos favorecidos. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Marco sinaliza um retrocesso na relação do direito com a sociedade, já que tanto no governo dele como no de Antonino começou ou se tornou mais explícita a distinção de classes no direito penal, que eram os honestiores ou honrados, que eram as elites de Roma, e os humilhores ou humildes, que eram as pessoas de classe inferior. Debaixo do reinado de Marco Aurélio, a diferença de penas e punições entre essas duas classes aumentou muito, sendo que os humildes recebiam as punições mais duras e mais degradantes em todas as situações. Apesar de ser tolerante e filósofo, a relação de Marco com os cristãos foi uma das mais cruéis de todo o império, com muita perseguição, e em suas meditações ele mostra um grande desprezo pelo cristianismo. Ele proibiu, num decreto feito em 177, que sectários fanáticos pusessem em perigo a religião do Estado, e com isso a situação dos cristãos se endureceu ainda mais nessa época. Ao contrário do governo pacífico e próspero de Antonino, o reinado conjunto dos dois irmãos foi marcado por guerras e doenças. Na década de 160, eles lutaram contra o Império Parta pelo controle das terras do Oriente. No final de 161, o rei parta Vologases IV invadiu a Armênia, que estava sob a proteção de Roma, e a província romana da Síria se revoltou. Lúcio Vero tinha mais experiência militar do que Aurélio e por isso assumiu pessoalmente e supervisionou as campanhas no leste, enquanto Marco Aurélio permaneceu em Roma. As guerras partas duraram até 166 e terminaram com uma vitória romana. Esse sucesso é atribuído não tanto a Vero, mas ao general Caio Avídio Cássio, que brilhantemente desdobrou as tropas e concebeu as táticas. Durante esse período, em Roma, Marco julgou vários casos judiciais, revisou e aprovou leis que beneficiaram todas as classes de Roma e tratou de várias solicitações e dificuldades que vinham das províncias. Quando a guerra parta terminou, os soldados que voltaram a Roma trouxeram consigo a peste antonina, que se espalhou por todo o império por muitos anos e que exterminou uma grande parte da população romana. De acordo com o historiador Cássio Dio, no seu auge a praga matava mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma, com uma taxa de mortalidade de 25% entre os doentes. Mas não foi só com esse problema que Marco precisou lidar. Logo após o fim da guerra contra os partos, a tribo dos Marcomanos na Germânia invadiu as províncias romanas do Danúbio, em uma aliança com os sármatas persas. Em 167, depois de levantar os fundos e as tropas necessárias, Marco e Vero partiram para lutar contra os invasores. Mas, nesse mesmo tempo, uma horda de tribos germânicas invade a Itália com força maciça e sitiou a rica cidade de Aquileia. O Império Romano, nesse momento, estava numa situação militar precária e desprotegida devido à peste antonina. Por isso, algumas medidas desesperadas foram adotadas para preencher as legiões que estavam esgotadas, como, por exemplo, dar liberdade a escravos e gladiadores para servirem no exército. Além disso, algumas das propriedades imperiais de Marco Aurélio foram leiloadas para recolher fundos para a economia do império.
Marco e Lúcio lutaram contra as tribos germânicas com sucesso, mas em 169 Lúcio morre de repente, provavelmente por causa de um derrame. Então Marco Aurélio continua sozinho tentando expulsar as tribos. A partir de então ele dedicaria a maior parte de seu reinado restante nas campanhas da Germânia, onde escreveu as suas meditações. 3 anos de luta ainda seriam necessários para Marco e seu exército restaurarem a fronteira do Danúbio. Em 175, as legiões de Marco Aurélio já ocupavam a maior parte da Marcomannia e forçaram muitos de seus aliados a entrar num acordo de paz. Mas naquele mesmo ano surge outro problema. O general Avídio Cássio, que antes havia servido sob o comando de Lúcio Vero, havia se tornado prefeito de todas as províncias orientais, incluindo o controle da importante província do Egito. E Cássio aproveitou o boato da morte de Marco para se proclamar imperador. Isso forçou Marco Aurélio a viajar para o Oriente para recuperar o controle da situação. Mas ele não teve que lutar contra Cássio, já que ele foi assassinado pelos seus próprios soldados. Em vez disso, Marco Aurélio aproveitou a oportunidade para fazer uma viagem de pacificação e inspeção no Oriente, percorrendo as províncias orientais junto com a sua esposa e restabelecendo sua autoridade como imperador. Durante a viagem, a imperatriz Faustina, que também esteve com Marco nas guerras do Danúbio, infelizmente morre, e grandes honras públicas são concedidas a ela. Algumas fontes antigas sugerem que ela teria sido envenenada por suposta participação na revolta de Cássio, mas isso não parece ser verdade. De volta a Roma, Marco Aurélio faz de seu filho de 16 anos, Cômodo, seu co-imperador em 177. Juntos, eles retornaram às guerras do Danúbio e lutaram contra os inimigos do norte do Império. Marco Aurélio estava determinado a passar da defesa para o ataque e até esperava estender as fronteiras do Império através deste conflito, mas ele não viveria o suficiente para ver essa visão completa. Marco Aurélio morreu em 17 de março de 180, aos 58 anos, por causas desconhecidas em seu quartel militar, na cidade de Vindobona, na província da Panônia Superior. Ele foi imediatamente deificado e suas cinzas foram devolvidas a Roma e colocadas no mausoléu de Adriano. Suas campanhas contra os germânicos e os sármatas também foram comemoradas por uma coluna e um templo construído em Roma. Cômodo então se tornou imperador e logo encerrou os esforços militares do norte. Os historiadores daquela época criticaram a sucessão de Cômodo, citando que ele tinha um comportamento infantil, era descomprometido com o império e tinha falta de perspicácia política e militar. Mas Marco não teve escolha. Se ele não tivesse feito de Cômodo seu sucessor, ele teria que ordenar sua morte. No final de sua história como imperador, Cássio Dio escreveu um elogio a Marco e descreveu como estava triste com a transição do governo para Cômodo. Ele escreveu: Marco não teve a boa sorte que merecia, pois não era forte de corpo, e esteve envolvido em uma infinidade de problemas durante praticamente todo o seu reinado. Mas, de minha parte, admiro-o ainda mais por isso, que em meio a dificuldades incomuns e extraordinárias, ele sobreviveu a si mesmo e conservou o império. Apenas uma coisa o impedia de ser completamente feliz, a saber que depois de criar e educar seu filho da melhor maneira possível, ele ficou muito desapontado com ele. Esse assunto deve ser nosso próximo tópico, pois nossa história agora desce de um reino de ouro para um reino de ferro e ferrugem, como os negócios faziam para os romanos daquele dia. E assim termina a história da vida e do reinado de Marco Aurélio, o imperador que amava a filosofia e o último dos 5 bons imperadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.